Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um programa Leitura Guiada. Nós estamos no livro de Juízes. Nós vamos ler agora o capítulo 6, 7 e 8. Uma vez que a gente já leu o capítulo 5, agora vamos para o capítulo de número 6. O capítulo 6 marca uma nova porção de texto do livro de Juízes. A gente está aqui na segunda parte do livro, que nós chamamos de corpo do livro de Juízes, que fala sobre a resposta de Deus para a cananização de Israel, para a influência que os habitantes de Canaã exerceram no povo de Israel. E nós estamos aqui no ciclo de Gideão, que é o próximo juiz. Nós já vimos ali Otiniel, Eude, tem uma rápida menção, um versículo sobre o Sangá, temos Débora e Baraque, e agora nós chegamos em Gideão, que vai ser o juiz que vai livrar o povo da opressão dos midianitas, né? A história de Gideão, ela é contada, né, desde o capítulo 6 até o capítulo de número 9, até o final do capítulo de número 9, porque ela se divide entre a história de Gideão e a história de Abimeleque, seu filho, né? Então, no verso 1, Juízes capítulo 6, verso 1, a gente vê a mesma marcação que tem nos capítulos anteriores sobre as marcas da cananização de Israel, a influência de Canaã sobre Israel. Veja o que diz o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então veja que é um período de tempo relativamente curto comparado com as outras opressões que duravam 8, 20 anos, né? Bom, do verso 2 até o verso de número 5, nós temos ali o agente divino do castigo, os midianitas, e como esses midianitas exerciam o castigo divino sobre Israel. Então veja o verso 2, diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, ou seja, havia aqui uma coalizão de povos liderada pelos midianitas. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então perceba a distinção, né? Porque Deus promete a Israel uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel. E realmente a terra fornece tudo isso. Porém, quando Israel vai colher, olha o que acontece: os midianitas, junto com uma coalizão de outros povos, invadem Israel e conquista ali, ou melhor, conquista não, e toma todos os seus despojos, toma todo o seu produto, tudo aquilo que foi plantado, né? Ou seja, Israel impedido de colher, né? Agora, só uma curiosidade para a gente lembrar aqui: os midianitas, eles, de certa forma, eles são parentes distantes dos israelitas, porque eles nascem, né, da relação de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura, né? Após a morte de Sara, Abraão arranja uma segunda mulher chamada Quetura, que está lá em Gênesis 25, versos 2 e 4. Eles também estavam envolvidos na venda de José para o Egito, lá em Gênesis 37, né? O próprio José já coloca o povo de Midian como agentes da providência divina, né? E também a esposa de Moisés, né, era filha de um sacerdote midianita, né? De Jetro, sogro de Moisés, era um sacerdote de Midian. E também são os midianitas, que lá em Números 25,
né, a partir de uma estratégia de Balaão, levam o povo de Israel a se afastar do Senhor, incentivando ali as práticas de casamentos ou relacionamentos sexuais com as mulheres de Midian, né? Então, a partir desde lá do Números 25, inicia-se uma postura hostil entre Israel e o povo de Midian. A gente vê ali no verso de número 2 a expressão as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, ou seja, quando esse grupo de midianitas e amalequitas, eles vinham para tomar as coisas de Israel, os habitantes de Israel fugiam para alguns lugares da natureza que serviriam de abrigo, por exemplo, cavernas, as fortificações nas montanhas, né? Faziam covas para si, se escondiam nos montes, né? Então, essa expressão covas, cavernas e fortificações, a forma como é colocada aqui em 3 palavras, dá uma ideia do temor que Israel sentia dos midianitas e da devastação que foi causada, porque acabou com a economia de Israel, né? O verso 6, por exemplo, traz essa marcação, né? Olha, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Ou seja, o texto aqui resume como Israel se tornou, né, a partir desse domínio midianita, e a chave de virada, o ponto de virada dessa opressão, que é os filhos de Israel clamando ao Senhor, cumprindo as bênçãos do Senhor, que está lá em Deuteronômio 26, 27, 28, que toda vez que o povo clamasse ao Senhor, ele então se lembraria do povo de Israel e voltaria para Israel com misericórdia, né? Então aqui é o ponto-chave da virada, é quando os filhos de Israel clamam ao Senhor. Do verso 7 ao verso 10, o povo vai sofrer uma repreensão profética por um profeta assim, que não é reconhecido, né? Então ele diz assim, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vocês, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus em cuja terra habitas, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, Deus está mostrando para o povo de Israel por que eles estão nessa situação. Uma vez que ele é o Deus que tirou o povo da situação de opressão e de escravidão, esse povo retorna para essa situação justamente porque eles não obedeceram a Deus, porque eles quiseram ser rebeldes contra Deus. Então eles regridem na vida deles e voltam à situação de opressão e de escravidão que se encontravam lá no Egito. Agora perceba como caminha o texto, né? Porque aqui no verso 10 diz, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, este contudo estabelece a rebeldia de Israel, né? Mostra Deus ressentido, um Deus que está ali pronto para julgar Israel. Então o que você vai esperar é que a partir desta frase, não destes ouvidos à minha voz, venham as consequências do não ouvir a voz de Deus. Ou seja, o que a gente espera a partir do verso 11, o leitor atento vai esperar mais punições de Israel, mas mais punições para Israel, né? Mas não é isso que acontece. A partir do verso 11, nós temos o aparecimento do anjo do Senhor e o chamamento de Gideão, ou seja, a graça sendo exercida, né, ao invés da punição, do castigo, a misericórdia de Deus sendo exercida através da vida de Gideão. Gideão, então, vai ser chamado, né, numa porção de texto que vai até o verso de número 24, a gente vai ver aqui a interação de Gideão com o anjo do Senhor, né? O primeiro verso, o verso 11, diz que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aqui no verso 11 a gente vê algumas características de Gideão, né?
provavelmente Gideão é o apelido dele, né? O nome, provavelmente o nome certo é Jerubaal, como ele foi chamado mais lá na frente, lá no verso de número 32, tá? Gideão seria um apelido e é usado aqui pelo autor da história, né? Pelo escritor do livro de Juízes. Nós temos a ideia de que esse Gideão, ele vem de Ofra, né? E pertencia a Joás, o Abiesrita. O Abiesrita, ou os Abiesritas, né? É um clã da tribo de Manassés, que a gente encontra lá em Josué 17:2 e 1 Crônicas 7:18. Esse clã recebeu terras em ambos os lados do Jordão. A gente lembra que Manassés recebeu terras, né, de um lado e do outro do Jordão, dos dois lados do Jordão, e provavelmente Ofra ficava no lado oeste desse rio Jordão. Também parece que o filho de Joás, o Gideão, né, vem de uma família tradicional, uma família rica, né? E lá no verso 27 ele tem 10 servos, ou seja, não era qualquer pessoa, era uma família que tinha posses e também seu pai tinha ali um local de culto a Baal, né? Ele era um patrocinador do culto a Baal, né? Também de Aserá, que a gente vê lá no verso 25 e 26. A partir daqui, então, começa a interação do anjo do Senhor com Gideão. Veja, verso 12. O Senhor é contigo, homem valente. Né? Uma forma esquisita, né? Uma saudação esquisita, mas que responde à dúvida do leitor. Que dúvida é essa? Né? Do verso 1 até o verso de número 10, a gente vê a opressão dos midianitas sobre Israel. Então, qualquer leitor aqui poderia se perguntar, onde está Deus, né, nessa história? Como é que Deus se coloca ao lado de Israel? Então, o anjo do Senhor ele vai responder, o Senhor é contigo. Deus está onde? Deus está com o povo de Israel, Deus está ao lado de Israel, ainda que julgando esse povo, ainda que permitindo o seu julgamento. Né? E vem, então, a resposta de Gideão no verso 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Veja, a incredulidade, né? Aquela ideia contrária de se Deus está conosco, por que estamos perecendo? Se Deus está conosco, por que estamos indo de mal a pior? Por que está havendo miséria? Por que estamos sendo derrotados? Né? Como explicar a derrota, a miséria, a falta ao lado da presença de Deus? Isso é um questionamento que se fica até hoje para nossas vidas, né? Como explicar a presença de Deus ao lado das dificuldades, das tribulações, das tormentas da vida, né? Um cristianismo triunfalista vai sempre pensar em vitórias, em conquistas, em bênçãos, mas aqui o autor traz para a gente a ideia de que Deus está conosco, mesmo nas fases ruins, mesmo na opressão, mesmo nas dificuldades, mesmo na falta, né? A partir daí, Gideão, então, elabora uma certa teologia, veja, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja que ele está opondo o seu ensino que ele recebeu, então, o ensino que ele recebeu com as memórias do povo de Israel saindo do Egito, com as bênçãos que Deus concedeu a Israel no deserto, com a situação de vida que ele está vivendo. Há, então, um choque aqui de quase teórico, intelectual, mas também um choque em relação à presença de Deus. Quem é esse Deus? Gideão tenta reconhecer. Esse Deus que está ali, né, será que é o mesmo que falou para Israel no passado? Porque Gideão tem uma imagem de Deus que vem através do ensino que ele recebeu, mas essa imagem de Deus não está compatibilizada com a situação que eles estão passando. E aí, esta realidade, o que Gideão não faz nesse exercício teológico dele? É assumir a responsabilidade. Gideão entende que ele entende o Deus
de Israel, que livrou Israel com mão poderosa. Entende o Deus que abençoa, mas ele não consegue compreender que esse Deus a que ele serve também é o Deus que prometeu julgamento, condenações e maldições para Israel, se Israel não obedecesse à voz de Deus. Então, de quem é a responsabilidade pelo cenário atual de Israel? Do próprio Israel. E Gideão não consegue transferir para si a culpa. Ele acha que o Deus que ele serve é só o Deus de bênçãos incondicionais, e não são. Essas bênçãos estavam ligadas, à obediência de Israel à aliança de Deus. Agora, repare que no verso 14, o Senhor se vira para ele, e aí veja, o Senhor sendo trocado por o anjo do Senhor. Lá no verso 11 é o anjo do Senhor, no verso 14 é o próprio Senhor que está se virando para ele, ou seja, esse anjo do Senhor também é uma representação de Deus, Nós chamamos de um alter ego de Deus, ou uma cristofania, um alter ego no sentido de que é alguém que está enunciando as próprias palavras ali do Senhor. E este personagem, ele não responde às questões de Gideão. Ele apenas diz: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, ele não faz menção de responder à questão teológica proposta por Gideão. Ele apenas diz que Gideão está sendo comissionado, que ele é um homem forte, que ele livraria Israel das mãos dos midianitas. É engraçado, porque lá no verso de número 12, Gideão é chamado de homem valente, mas o verso de número 11 já mostra Gideão malhando trigo no lagar, ou seja, o lagar era um espaço ali de amassar uvas, Eles estavam escondidos. Mostra um pouquinho da covardia de Gideão, da parte que ele cede o temor, o medo, e muda suas rotinas com medo dos midianitas. Então, você se questiona, será que Gideão é realmente um homem valente? E aí, no 13, vem o questionamento de Gideão, e no 14, o anjo então reafirma: vai nessa força, porque você vai livrar a Israel. E a partir do verso 15, nós temos os embates de Gideão, a resistência de Gideão ao chamado de Deus. Ele diz assim: como livraria Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Então ele mostra uma resistência tal como Moisés, lá em Êxodo, mas perceba que aqui ele está invertendo a fala de Deus. Se Deus falou com ele que ele é um homem valente, que ele é um homem forte, aqui ele diz o contrário. A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor, ou seja, eu não sou forte. Ele demonstra sua incapacidade para livrar Israel. E parte dessa desculpa de Gideão não é verdadeira. A família de Gideão não é mais pobre em Manassés, tá? Não é, porque eles tinham servos e o pai dele era patrocinador de um culto a Baal, ou seja, eles não eram pobres, tá? Poderiam não ser os mais ricos, mas não estavam com certeza entre os mais pobres. Veja como o senso de incapacidade e de inferioridade muda o cenário, muda o olhar dele para as coisas. Gideão é um homem valoroso, mas ele não se percebe assim pelo seu senso de inferioridade. E ele vai saber agora que Deus não leva em conta a posição social de uma pessoa, Deus não leva em conta a sua capacidade, Deus não leva em conta a sua origem, sua família, Deus leva em conta a fidelidade a ele e o chamado de Deus. Então, no verso 16, o Senhor responde aí a Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Perceba que essa resposta de Deus é a resposta para a objeção: eu sou menor na casa de meu pai. Ou seja, não é pela força de Gideão, mas é pela presença de Deus. Como eu estou com você, você vai vencer sua batalha, você vai ferir os midianitas. É a presença de Deus que garante a vitória, não a força de Gideão. E a partir então no verso 17, Gideão vai fazer a prova de Deus. Ele vai pedir ali sinais do seu chamamento e sinais de que Deus estaria ao lado dele. Então,
dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. E o anjo espera, então, até que ele volte. Veja que esse sinal pedido por Gideão, primeiro, é uma atitude ousada dele para com Deus, né? E segundo, que é um aspecto da falta de fé, de credulidade de Gideão, né, nas palavras de Deus. Ele não cria. Como ele não crê, ele pede sinais. Os sinais são para aqueles que não creem, tá? Lá no Novo Testamento, Jesus diz assim para os seus discípulos: estes sinais seguirão os que creem. Ali, naquele caso, para a pregação do evangelho, os sinais aconteceriam para levar outras pessoas a crerem em Deus, para confirmar a palavra, né? Aqui o sinal é muito mais uma falta de fé de Gideão do que propriamente uma confirmação da palavra de Deus. Também se confirma a palavra, mas essa confirmação é feita pela incredulidade de Gideão. Há um outro personagem na Bíblia que passou por isso, que foi Moisés. Então, quando você tem essa narrativa aqui de Gideão pedindo sinais, é porque a Bíblia está comparando Gideão com Moisés, colocando eles como, né, personagens de uma mesma história, ou de uma história parecida. Gideão seria um novo Moisés, um novo libertador de Israel. No verso 22 e 24, termina ali a relação de a narrativa de Gideão com o anjo, né? É quando Gideão descobre que esse anjo, esse mensageiro, é uma revelação do próprio Deus. Veja que o anjo ele vai embora no verso 21, e aí Gideão, ele então descobre que esse anjo era um mensageiro de Deus, e ele exclama: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor vai lhe responder, no verso 23. Então aqui dá a ideia de que o anjo já foi embora e Gideão está ouvindo a voz do próprio Deus que vem dos céus. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Veja esse Deus anunciando paz, né? Anunciando a ausência de conflitos com Deus, né? E dizendo que ele não irá morrer. Por conta disso, Gideão edifica um altar em que chama o altar de o Senhor é paz. Do verso 25 até o verso de número 32, nós temos Gideão limpando sua casa do altar de Baal. No verso 25, nós temos a menção que o altar de Baal é do pai de Gideão, né? E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Esse poste ídolo era uma imagem de Aserá, que era feita em madeira, né? Então, veja, que história interessante, porque Deus está chamando Gideão, mas este Gideão vem de uma família idólatra, vem de uma família que cultua Baal, né? Para a gente ver como estava grave a questão da idolatria em Israel. E talvez isso explique um pouco a incredulidade de Gideão quando o anjo do Senhor fala com ele e o comissiona a batalha, porque esse Gideão, ele não tem mais uma fé em Deus, ele não cultua a Deus. Mesmo assim, Deus o chama do seu pecado de idolatria para liderar, né, Israel. E aqui Deus vai chamar então Gideão para destruir o altar do seu pai. Quando Deus chama Gideão para destruir o altar do seu pai, ele está chamando Gideão para outra batalha, a batalha da idolatria. E essa é a batalha mais importante. Então, Gideão tem dois inimigos, né? O Israel aqui tem dois inimigos. O primeiro, externo, os midianitas. O segundo, interno, o coração idólatra, que adora Baal. Né? Então, Gideão ele vai ser chamado para enfrentar esses dois inimigos, o externo e o interno. Sendo que só existe o inimigo externo, os midianitas, porque existe o inimigo interno. Porque internamente Israel se entregou à idolatria e cultuou a Baal e abandonou então a Deus, né? Bom, lá no verso de número 31 e 32, após Gideão derrotar e derrubar o altar de Baal, vai ter uma cena interessante que o próprio pai de Gideão vai protegê-lo da raiva, da ira dos moradores da cidade, né? Então ele vai dizer ali, né? Entendereis vocês por Baal, esses vocês são aqueles que estão perseguindo a Gideão. Vocês o livrarão, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto.
se é Deus que por si mesmo contenda por derribar o seu altar. Ou seja, uma prova, talvez ali da divindade de Baal. Se Baal é Deus, que ele persiga Gideão. Mas como ele não é, ele não vai fazê-lo, né? Então, é um teste dessa divindade de Baal, que realmente não existe, porém, é interessante que o próprio pai de Gideão, o patrocinador desse altar, ele se volta contra o povo da sua região e fica ao lado do seu filho. É uma mostra de que o coração do povo começou a se inclinar para Deus. E, na verdade, a gente vai ver que quem vence essa batalha é o próprio Baal, né? Porque lá no capítulo 8, verso 33, veja, diz assim: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Então, quando Gideão morre, quem se levanta e é adorado é Baal. Não que ele tenha se levantado, né, mas que o povo tenha adorado a ele. Ou seja, no final das contas, essa batalha de Gideão para derrubar Baal, ela não foi vitoriosa, porque após sua morte o povo voltou a adorar Baal, né? Essa vai ser a batalha perdida de Gideão. Aqui nós encerramos então o capítulo 6 e vamos aí para o capítulo de número 7, né? Só para finalizar o capítulo de número 6, a gente vai ver ali do verso 33 ao verso 40 como Gideão chama os seus vizinhos, seus irmãos israelitas para a guerra. Lá no verso 35, ele, tendo tocado ali a trombeta para ir para a guerra, ele convida ali as tribos de Asser, Zebulon e Naftali para se encontrar com ele e partir então para a guerra contra os midianitas, né? E assim a gente finaliza o capítulo de número 6.